Fala aí galera, eu sou o Tei e se prepare para um TCC de deck ruim. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês mais um dos decks que receberam suporte na coleção de Infinity Forbidden, a nova main collection que dropou, que o Fiendsmith rouba todos os holofotes dessa nova coleção, mas tem muito mais do que isso nessa nova box. E dentre elas, um dos decks ruins favoritos de vários coitados, que na verdade, apesar de eu achar interessante esse deck, eu não cheguei a fazer um vídeo sobre, e ainda bem que o momento propício para fazer foi agora com os novos suportes. O deck de Memento, ele é muito mais do que um meme, e ele recebeu suportes agora nessa nova coleção, sendo eles a ovelhinha, essa cartinha aqui que dá uma dinâmica interessante pro deck, e não só ele, mas também uma fusão boladona, que é essa nova fusão aqui. E cara, se prepara, porque tem bastante cartas, tem bastantes efeitos, e ele tem uma característica muito peculiar. Como eu já disse, ele é ruim. E com ruim não entenda, jogador de Memento que gosta do deck, que eu tô dizendo que esse deck é uma merda, que ele é impraticável. Não, com ruim eu quero dizer que ele não tem as características que faz os decks serem de fato os top tiers dentro do Yu-Gi-Oh, tá ligado? Quando você lê os efeitos, ele não consegue fazer uma jogadona gigantesca com uma carta enquanto tem um monte de follow. Ele faz bastante coisas e são bem interessantes as coisas que ele faz, mas ele tem bastante falhas, muito mais falhas do que os decks competitivos, por isso eu chamo de um deck ruim. E o deck, à medida em que você vai jogando, você vai vendo que o teu recurso vai esfarelando. Você não vê necessariamente que você tá construindo algo realmente forte para bater de frente com os outros decks, o que faz com que você tenha que ter jogadas cuidadosas para se fazer. Você precisa movimentar o deck porque ele não tem um script exatamente em que você dá uma carta, que pega uma carta do deck, você precisa girar e movimentar as cartas. Várias rotas são possíveis de serem feitas nesse deck, o que faz com que ele seja difícil. Essa parte que é a mais interessante desse deck e por isso eu gostei tanto dele. Tem uma variedade gigantesca de coisas que você pode fazer e as cartas novas melhoram muito as coisas. Então senta aí meus amigos e vamos acompanhar um pouquinho sobre deck ruim Memento, finalmente trazendo conteúdo disso no canal. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem meus amigos, então aqui nós temos o esboço de uma decklist. Não se atente exatamente às cartas que eu coloquei no deck, porque afinal de contas eu só estou usando a decklist plano de fundo para poder te apresentar um pouquinho as coisas. Se você é o melhor jogador do mundo com Memento, esse vídeo simplesmente não é para você, eu não vou te mostrar nada novo que você já não saiba. Porém, se você não conhece ou não conhece muito bem o deck, ou no mínimo não conhece as novas cartas, vamos tentar entender do que se trata. Bom, basicamente esse deck, a lorezinha dele, são simplesmente reedições de cartas que já existem. Sinceramente eu não vou sair pesquisando, mas essas cartas de Memento que foram lançadas, todas elas têm a versão de uma carta muito antiga, anterior a ela. E a dinâmica do deck basicamente consiste em você destruir as suas próprias cartas e ter uma vantagem em troca disso. Tem um vídeo do canal que eu gosto, que é do Cloud, né, da Dimensão do Caos, já fez vídeo aqui comigo, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, o vídeo dele, no caso, que ele tava reclamando sobre o quão preguiçosa é essa dinâmica dos decks de estourarem as próprias cartas para ter vantagem. Bom, eu só citei o que eu achei interessante. Aqui tem mais um deck que cria vantagem estourando as próprias cartas, destruindo elas para poder obter novos efeitos. Porém, o deck de Memento, ele sai muito atrás de vários decks nesse quesito também, porque a dinâmica dele é que você precisa dar o efeito de um monstro, você vai precisar destruir um monstro que você controla, e se você fizer, você faz alguma coisa. Mas nenhum monstro destruído triga efeito, ou muitos poucos deles trigam um efeito. Basicamente a fusão, né, o Twin, é quem triga. De resto, ninguém triga efeito quando é destruído. A fusão nova também triga, mas não é nada de muito wow. Então, basicamente você tem monstros que você sai destruindo para poder ativar os seus efeitos, e essa destruição em si não te dá retorno. Basicamente tem um monstro que vai destruir outro para fazer uma ação, mas o monstro destruído não te retorna cartas. É mais ou menos assim que funciona, tá ligado? Não é tipo um Unchained que você destrói um Charvara, destrói uma carta no campo, o Charvara se invoca e a carta destruída triga o efeito de Unchained, ou como um Fire King da vida, o que faz com que ele tenha uma fraquezinha chata quando você tem decks proativos no jogo, porque os efeitos deles é que você precisa destruir o monstro, e se você fizer, você faz uma ação. Então, se você der o efeito de qualquer Memento para tentar destruir uma carta, se a carta que ele tá tentando destruir é ela mesma, e você tomar um Ogre da vida, uma carta que tira ele do campo, ele não resolve. Então, ele tem essa fraquezinha aí. Mas, enfim, o deck já é ruim, eu não tô aqui pra sair esculhambando ele, eu quero falar das coisas interessantes, porque tem bastante. Então, vamos entender um pouco das cartas, porque como vocês podem ver, são muitas.
o deck já recebeu cartas novas na última coleção anterior a essa, né, de Infinity Forbidden, que é a LED, né, a Legacy of Destruction. Ele recebeu a Fusion, a Memento Flame Fusion, que fez com que o deck tenha um foco bastante alto na invocação de fusão, e também o Twin foi quem foi lançado na última coleção. Agora veio a Ovelha e também a fusão nova, mas vamos por partes. Basicamente é um deck que consiste em destruir as próprias cartas para poder fazer o efeito, e ele tem sim o One Card Play, como não? Todo deck tem um One Card Play, esse aqui não é diferente. As cartas que nós queremos de fato ver na nossa mão inicial são as cartas que eu estou usando o Tree-Off delas. Na verdade, talvez não precise usar um Tree-Offzinho dessa aqui, né? No caso da Memento Fusion, porque ela não é um starter. Mas fora ela, as cartas Tree-Off aqui de monstro de engine são. Então nós temos aqui a Bruxinha Rabuda, nós temos o Dark Blade e nós temos também o Cavalo, além da Bone Party. Então nós temos 12, o One Card Play, e o Prosperity ajuda a chegar nessas cartas também, né? Qualquer uma cartas dessas serve para você construir uma jogada. A Witch, basicamente, se ela é normal ou special invocada, você vai poder adicionar um memento monstro deck para tua mão, exceto ela mesma. E aí eles têm um segundo, às vezes até um terceiro efeito. Esse é um trigger de sumo, mas o efeito de ignição no campo é que você pode escolher um nível 2 ou menor memento monstro no teu cemitério, destrua um memento que você controla e, se fizer, faz sumo do alvo. Então, se você tiver só a Witch no campo e der o efeito dela, você vai ter que destruir ela para poder invocar alguém do cemitério. E se ela sai do campo antes disso, ela não resolve. Então, essa é a parte chata, mas é o One Card Play no deck, tranquilo, uma carta que faz vantagem na invocação do cemitério. A outra carta que a gente quer muito ver é esse carinha aqui, ó, o Dark Blade. Ele tem dois efeitos. O primeiro deles é um trigger de summon também, que se ele é normal ou special, você pode descartar um memento e escolher uma spell trap que o oponente controla, e aí você destrói ela. A gente tem bastante dinâmicas de ficar fazendo summons, inclusive dá pra ser feito isso no turno do oponente, e o Dark Blade ter esse efeito pode ser bom em algum momento, principalmente se o cara tiver alguma spell contínua, algum field spell ou algo do tipo, porque ele entra, descarta uma carta redundante, boom, interage, o que é bem interessante. Mas o efeito de starter dele é de ignição. Durante a main phase você vai poder destruir um memento que você controla, e se fizer, faz summon de um nível 3 ou menor memento do deck. Um detalhe importante também é que ele leva bastante em conta o nível dos monstros. Você precisa sair contando os níveis. Geralmente esses efeitos que interagem aí com os monstrinhos para poder invocar, eles têm que ser monstros com nível menor do que o nível do monstro que você tá usando. Por isso que a Witch só invoca de nível 2 ou menor, porque ela é nível 3, e o Dark Blade só invoca monstro de nível 3 ou menor, porque ele é nível 4, e assim por diante. O outro One Card Play que nós temos é o Cavalo. O Cavalo diz que se você não controla Face Up monstro, ou se você só controla memento, você pode fazer Special Summon dele da tua mão, e só pode invocar uma vez dessa forma. E além disso, um efeito de ignição no campo, que é Starter, é que durante a main phase você pode destruir um memento que você controla, e aí você vai mandar monstros mementos com nomes diferentes do deck pro cemitério, cujo nível seja menor ou igual ao nível do monstro que você destruiu. O Cavalo aqui, por exemplo, tem um nível 5, então eu posso mandar monstros do deck pro cemitério, cuja soma do nível deles seja 5, que faz com que eu possa mandar normalmente 3 monstros, o que é um foolish pra 3. Parece bom, parece forte. Esse é o efeito do Cavalo. Ele não tem efeito, como vocês podem ver, eles não têm efeito de quando eles são destruídos, mas eles têm efeito de vantagem e de poder encontrar as cartas em lugares diferentes. Para complementar os monstros, nós temos aqui o Mace, que o efeito é que se você controla o Chuchuko, que é o Big Boss do deck, que é esse carinha aqui, que é simplesmente um monstro com 5.000 de ataque e 5.000 de defesa, que você faz embaralhando 5 mementos do teu cemitério pro deck, e ele pode se invocar dessa forma, da mão ou do cemitério. É um sumo inerente e você não ativa efeito. Ele é o grande boss e algumas cartas dependem que ele esteja no campo, e um deles é o Mace, né, porque o Mace diz que se você controla o Chuchuko, você pode dar o efeito descartar o Mace da tua mão, escolher um Face Up monstro que controla e toma o controle dele até a end phase. Esse efeito é bem interessante, principalmente para poder somar com as jogadas de fusão que você faz e também para somar com interações VIP, por exemplo. Então esse efeito é bom, cara, e tirar um monstro do oponente para você também é bem forte, é uma interação bem disruptiva. Você não destruiu o bicho do cara, você só pegou para você e tá tudo certo. E você vai com certeza aproveitar o monstro dele, seja para fazer uma Guardian Quimera, ou seja, para poder fazer algum link com IP principalmente. Além disso, ele tem um outro efeito, que você pode destruir um memento que você controla, e aí se você fizer, você pega um memento card deck para tua mão, ou seja, é um buscador também muito bom, ou seja, ele também consegue construir jogadas. Se você invocar ele e não tiver carta boa, se tiver combinação dele e alguma outra carta memento ruim, você pode dar efeito e pegar um Bone Party e sair jogando também, o que é interessante, já que para isso você gastou o normal, então não adianta pegar esses monstrinhos daqui, o que é uma fraqueza bem chata do deck. Mas o Cavalo, por exemplo, vai te tirar do early, então o Mace soma com essas interações. Temos também aqui o Goblin, que se você controla um Chuchuko, ele também vira Hand Trap, né, você pode dar o efeito dele, e aí o oponente não pode escolher o momento que você controla com efeito, o que foda-se. Mas o efeito que é bom é que você pode destruir
um memento que você controla e aí você manda até 2 memento cards com nome diferente do deck pro cemitério. Ele não manda monstros igual o cavalo, por isso que é diferente, ele manda cartas e é importante que a gente mande algumas cartas, como principalmente as traps memento que existem, né? Temos o outro monstrão aqui que é o Kuriboh, na verdade não é Kuriboh, mas parece, então eu chamo ele assim, que se ele é normal special invocado eu posso escolher o memento no cemitério e pegar de volta pra minha mão. Além disso, se ele é mandado pro cemitério com o efeito de um monstro memento, ele pode se invocar de lá. Então, ele é bem autossuficiente, né? E ele não é uma carta de early, mas no mid ele é uma carta muito importante. Pra finalizar os monstrinhos, nós temos mais 2. Um deles é o dragão, que se eu tenho 3 ou mais memento com nome diferente no cemitério, eu posso fazer special summon dele. Nada demais, e ele é estático, ele não dá vantagem, ele não destrói cartas pra fazer alguma coisa. Ele fica lá, ele precisa que algo aconteça, que é o quê? Se esse card no campo é destruído por efeito, aí sim você faz uma ação. Você pode escolher 3, não é até 3. Tem que ser necessariamente 3 face-up cards no campo. Face-up cards no campo. Incluindo um memento, então tem que ser uma carta tua. E aí você destrói todo mundo. É interessante porque se ele passa no campo e você consegue manipular o deck pra ele ficar lá, você destrói ele. Ele vai morrer e vai ter que matar um memento teu e aí você mata 2 face-up cards do oponente. É uma disrupção bem interessante, então esse monstrinho é bem maneiro de se ter no deck e é uma end board que você pode fazer. E aí o último monstro que nós temos no deck de fato é esse carinha aqui, né, que é o Chip, que ele tem alguns efeitos que durante o turno em que você teve um monstro destruído, né, um monstro da tua possessão foi destruído, e algumas cartas precisam disso, né, que você tenha destruído alguém no turno, esse aqui é um deles, você pode fazer special summon dele da tua mão. Aí ele tem o efeito trigger de sumo, que se ele é normal ou special invocado, você pode fazer a fusão de um memento, usando o monstro da mão ou campo como material, tranquilo. E se ele é destruído, você vai poder mandar um memento card do deck pro cemitério, exceto ele mesmo. Mais um Foolish. Tudo certo até aqui. E pra completar, na verdade, eu esqueci de falar do Chuchuko, porque além dele se invocar do cemitério ou da mão embaralhando 5 monstros memento do cemitério pro deck, ele ainda tem outros efeitos, né? Como ele tem 5.000 de ataque e 5.000 de defesa, isso aqui é bem importante pra gente. Porque se você não controla outros monstros, esse monstro vira um tirano, porque ele pode atacar todos os monstros que a gente controla uma vez cada. Tudo bem que ele não dá os 1000 de dano igual o tirano, mas ele pode bater na porra toda. E ele certamente será mais forte do que todos os monstros do oponente. Além disso, uma vez por turno, se o oponente ativa uma carta ou efeito, aí você pode fazer summon de um memento da tua mão ou do teu cemitério. Isso aqui também é bem bom pra te ajudar na jogada de fusão no turno do oponente, porque o Chuchuko é produto da nossa endboard. Principalmente por causa da nossa trap, que é a Cranium Burst. Essa carta aqui, ela tem um efeito interessante, ela é uma trap contínua. Quando o oponente ativa um efeito de monstro no campo apenas, tá? Na mão, o cemitério não conta, mas no campo, aí você pode escolher um Chuchuko que você controla, e aí ele perde exatamente 1000 de ataque e defesa. E se você fizer, você nega o efeito. Não destrói, mas nega o efeito. E se você não percebeu, você tem 5 tiros pra dar, porque esse carinha tem 5.000 de ataque, 5.000 de defesa, então você vai cortando o ataque dele até que eventualmente você negue todos os efeitos do oponente. Tem 5 negações. Então, geralmente, quando os caras vão fazer vídeo falando do deck de memento, tá lá, oh meu Deus, 9 interações, 8 interações, tá ligado? Sendo que 5 é essa trap e certamente não vai passar, assim como uma Polusa. Geralmente não são necessariamente 4 ou 3 negações. Se você faz a Polusa pra 3, às vezes o cara gasta um efeito e bate nela. As tuas 3 interações foram pro caralho. Aqui pode acontecer também, não dá pra contar tanto, mas é uma boa interação. Tem outra trap que você pode usar se você quiser, que é essa aqui, que se você controla um memento, você pode escolher uma carta no campo e destrói. E aí, se você controla o Chuchuko, você pode ter uma carta a mais no campo, então você destruiria 2. É uma boa interação e dá pra você usar de side deck, trocar as traps dependendo da matchup, ou dependendo do caso, você pode passar com as duas. Depende, mas eu acho que pra passar, jogar no main deck, uma delas é suficiente. Esses são os monstros de main deck e como você pode ver, é muita coisa porque eu já tô falando há bastante tempo e a gente não terminou ainda de falar de tudo. As spells, rapidão por elas, né? Nós temos aqui a Bone Party, ela tem 2 efeitos. O primeiro é um spell quick, então ela serve para desviar de algumas coisas, porque você destrói um memento na tua mão, é importante, ou face up no campo. Você vai pegar um memento do teu deck com um nome diferente, e aí ou você adiciona pra mão, ou faz summon dele pro campo em posição de defesa. Os efeitos não vêm negado, e se você deu o summon de uma bruxa, por exemplo, e o cara foi negar, eu posso dar o Bone Parent e destruir a minha bruxa e trazer alguém do deck pra continuar jogando. Serve pra desviar e também serve pra startar, desde que eu tenha algum monstro pra destruir. Ela é bem interessante. E no cemitério, assim como as spells memento, eu posso banir pra fazer alguma coisa. Nesse caso, eu posso
bane ela, e aí o dano que eu der no oponente, né, quando eu bater em um monstro de defesa, eu furo. Além disso, nós temos a fusão. Essa fusão aqui, ela é certamente uma das mais roubadas e melhores, assim, pra um deck específico, tá? Porque durante a main phase eu posso fazer a fusão de um monstro do extra, usando o monstro da mão ou campo com material, incluindo um memento. Tem que incluir um memento, afinal de contas, ela é uma fusão desse deck. Mas, se eu destruir um memento nesse turno, eu posso embaralhar os materiais do cemitério, o que faz com que eu tenha muita economia de cartas, e é um dos motivos pelo qual é bem importante eu sair jogando memento pro cemitério igual um imbecil, porque eu vou precisar usar eles. Eu preciso usar 5 para poder evocar o Chuchuco, então no final do turno tem que ter mais de 5 mementos no cemitério, e além disso, é importante que eu manipule a minha jogada para eu ter os materiais para eu embaralhar, para eu não ter que gastar tudo da minha mão. Então é importante nesse sentido. Além disso, ela tem efeito no cemitério, como não? Que você vai poder banir ela de lá, do cemitério, destruir o monstro, e aí eu adiciono qualquer spell ou trap memento daqui pra minha mão. Essa carta é muito forte. Muito forte, eu posso buscar qualquer spell trap, inclusive é por isso que eu posso usar as duas aqui, caso eu queira, porque uma delas já tem alvo para ser buscada, que é pelo campo. O campo, a field spell aqui, ela diz que se seu movimento monstro batalha, seu oponente não pode ativar spell trap até o final da dama step, foda-se, não é Ancient Gear isso aqui. Mas, se o monstro que eu controlo é destruído por batalha ou efeito, eu posso escolher um desses monstros e vou fazer summon de um memento no cemitério que tem um nível menor do que aquele monstro que morreu. Basicamente isso. Além disso, no fim do turno, eu vou poder setar uma Spell Trap Memento do meu cemitério. Basicamente, esses são os efeitos dela. É importante, apesar de ser bem estática no deck. Ela não é uma carta Field Spell que eu ativo e busco uma carta, o que faz com que seja um campo ruim, mas é bem importante no deck. Basicamente, essas são as cartas que o Memento tem à disposição no main deck. No extra, nós temos algumas cartas também para serem usadas. Basicamente, essas duas aqui, né? A primeira delas é o Twin, que já existia, foi lançado em LED na última coleção. Ele é feito com 2 mementos, e aí qualquer monstro destruído por batalha por mementos são banidos no lugar. Então é interessante para você comer algumas jogadas dependendo do deck que você está enfrentando. Além disso, o efeito de fato bom dele, e que serve para você manipular muita coisa no teu deck, é que se esse card foi Fusion invocado, você pode destruir um memento na tua mão ou face up no campo, podendo ser ele mesmo. E se fizer, você vai adicionar até 2 mementos monstro com nome diferente do deck para tua mão. Tranquilo, eu destruo um bicho para poder pegar 2, isso é muito bom. E além disso, se esse Fusion invocado card é destruído, inclusive pelo próprio efeito, você pode Special Summon um nível 6 ou menor memento do teu cemitério. Por quê? Porque ele tem o nível 7. Então, esse é o efeito e serve para manipular o teu deck e te dar vantagem. É uma carta bem interessante. Mas, além disso, além da ovelha, a carta que subiu também o nível do deck foi a nova fusão, que é esse Creation King. Mais um Chuchuco fusão. Ele é feito com 3 mementos, parece caro, mas é tranquilo de se fazer. E aí, cara, ele é muito importante porque ele desafoga muita coisa. Quando ele não existia, de vez em quando é um pouco constrangedor porque você precisava pegar a porra do Chuchuco pra mão. É muito chato, porque se ele pode vir do cemitério, eu quero que ele venha do cemitério. Eu quero que ele venha de lá, irmão. Foda-se. E esse cara te ajuda demais. Ele tem 3 efeitos diferentes, né? O primeiro dele é o seguinte. No cemitério, eu posso banir essa carta de lá, e aí eu vou adicionar um campo, um Field Spell que tem um nome muito doido. Eu vou adicionar Field Spell deck pra minha mão. Então, também é muito bom, porque era muito constrangedor eu ter que gastar uma buscada de carta memento pra poder pegar a porra desse campo. Ele é muito estático, mas é imprescindível de se usar. Agora, o fato de ter essa fusão e eu poder banir ela do cemitério pra poder pegar a Field Spell, isso tira um peso das suas costas absurdo. Além disso, ele tem mais 2 efeitos. O primeiro deles é que se ele foi Fusion invocado, eu posso mandar 3 memento cartas do deck pro cemitério. Ou extra deck, isso é bem importante, porque eu faço ele e mando outro dele mesmo, do extra deck, pro cemitério, para eu ter o efeito de buscar o campo antes de eu construir de fato toda a minha jogada. Então ele joga 3 cartas do deck e ou extra deck pro cemitério. Isso é muito bom e é aí que o Chuchuco vai pro cemitério. E além disso, ele tem um efeito de interação. Como não? Uma fusão tão grande não pode interagir? Claro que pode. Tem um efeito Quick que você pode escolher o mesmo número de memento monstros que você controla e cartas que o oponente controla. E aí você destrói elas, podendo ser ele mesmo inclusive. Se tem 2 mementos, você pode destruir os teus 2 mementos, caso você queira. E aí você destrói 2 cartas do oponente. Ele também serve como interação, só que ele precisa de 3 mementos para ser feito. Uma coisa que eu acho que seria interessante de ter é que o Mace, quando rouba um monstro do oponente, que o monstro viesse contando como memento, tá ligado? Ia ajudar bastante o deck, mas como não vem, paciência. Essas são as cartas de memento. Eu espero que não tenha sobrecarregado a tua cabeça ou o fato de eu ter falado o nome de muitas cartas que não tenha ficado com um ritmo ruim. Mas basicamente a gente precisa entender o que as cartas fazem pra gente poder entender as jogadas e as possibilidades do deck. Muito bem, então aqui eu vou tentar mostrar algumas jogadinhas pra vocês. Então, vamos abrir uma mão inicial simplesmente com um monstro, né? A gente vai construir o bom e velho One Card Play. Com um Dark Blade na mão,
a gente vai construir a play. A jogada é Normal Summon Dark Blade, efeito vai destruir ele mesmo, e aí você traz a bruxinha rabura do deck, que vai dar efeito porque foi special invocada, e poder pegar o cavalo do deck. O cavalo, como eu controlo um memento, vou dar efeito, invocar ele, cavalo no campo efeito, destrói ele mesmo e joga até 3 mementos do deck pro cemitério, desde que a soma do nível dele seja 5, porque é o nível do cavalo que eu destruí. Eu joguei o Goblin 1, Mace 1 e a ovelha como nível 3. A soma dá 5, tá tudo certo. Beleza, nesse momento eu vou dar o efeito da bruxa rabuda, preciso boostar ela, né? Então assim, eu não pude invocar o Mace direto, eu tive que fazer o giro pra jogar o Mace pro cemitério, a bruxa agora vai invocar o Mace de lá. Então bruxa efeito, destrói, invoca o Mace, Mace efeito, vai destruir ele mesmo e pegar a fusão. Beleza, então. Ativa agora a Fusion, embaralha o Mace, embaralha o cavalo e embaralha o Dark Blade. Tô usando 3 materiais, né? E como eu destruí memento nesse turno, eu posso reciclar os materiais do cemitério ao invés de usar da mão ou campo. E vou fazer agora o Chuchuco Fusão. Ele dá efeito quando ele é invocado, então eu posso jogar 3 cartas mementos, né, do deck pro cemitério ou extra deck também. E tome. Jogo o Chuchuco do extra, o Chuchuco do main e também joguei aqui o Kuriboh. O Kuriboh, quando vai pro cemitério pro efeito de um memento, ele se invoca. Bum, de um memento monstro, né? Kuriboh no campo, efeito, agora eu pego uma carta memento do cemitério pra minha mão. Dependendo de como seja construída a tua play, você vai fazer de modos diferentes. Nesse caso, eu vou pegar a ovelha. Bom, agora eu dou o efeito da fusão no cemitério, bane ela de lá e pego o campo. A Field Spell tá na minha mão, ativo a Field Spell e agora sim eu dou o efeito da ovelha e invoco ela, porque um memento foi destruído nesse turno, né? Efeito da ovelha no campo quando é invocada, faz uma fusão, toma, e faz aqui o Twin. O Twin vai dar efeito, né, porque ele foi Fusion invocado, destrói ele mesmo e pega 2 monstros memento. Peguei aqui o dragão e peguei o Mace. O Mace vai ficar na nossa mão porque é interação. É o objetivo do deck, é passar com Chuchuco, Trap, Mace. Basicamente é o standard do standard, pelo menos antes dessas cartas. Beleza, então. Agora, como o meu monstro foi destruído, né, trigo o campo, para poder trazer alguém com um nível menor do monstro destruído. E também trigo o Twin, que foi destruído, então pode trazer um monstro do cemitério com nível menor do que o dele. Vou trazer 2 aqui, trouxe a ovelha, trouxe o Goblin, né? Um com campo, outro com o Twin. Invoco aqui o dragão. E agora eu tô usando o efeito do Goblin para destruir a ovelha e dar 2 cartas. Eu joguei aqui a Trap, porque eu preciso dela, porque o campo seta na end phase. E eu joguei uma carta qualquer. Se tivesse alguma outra carta boa aqui, eu jogaria. Como não tem alguma carta útil nesse momento, eu joguei uma carta redundante para depois me ajudar a matar o oponente furando a defesa dele. Nisso eu dou o efeito da fusão agora no cemitério. Bano ela, destruo um memento e pego outra fusão. Aqui eu jogo uma Trap com o Goblin, e nesse caso eu poderia pegar outra Trap, se fosse o caso. Mas depende, geralmente essa jogada, como é só uma carta, a fusão é melhor. Pegar a Fusion aqui é bem melhor. Beleza, então, estamos chegando na endboard. Como vocês podem ver, não parece nada demais. Eu juntei 2 monstros e eu posso fazer uma Little Knight, pra eu ter ela no campo e fugir com algum monstro do oponente. E também posso fazer uma IP. Aqui depende. Nos combos que eu vi, geralmente vagabundo fazia Little Knight. Eu acho melhor passar com a IP aqui no campo. Agora vamos embaralhar 5 monstros do cemitério, né? 5 mementos. E vou invocar o Chuchuco. O Chuchuco passa aqui no campo, você seta a Fusion e na end phase dá efeito do campo para poder setar a Trap. Beleza. Essa é a tua endboard. Extremamente simples. Aqui várias coisas podem acontecer e tem contexto e contexto diferente. No momento, a única coisa que eu tenho certeza que eu tenho é a Trap, que eu vou flipar já de cara. Na verdade, calma, não é agora, né? Porque o oponente tem que... Bom, aqui os efeitos foram passando, né? Mas enfim... Basicamente, quando o oponente tiver algum efeito, alguma carta ou efeito, o Chuchuco vai dar efeito para trazer o memento do cemitério. No caso, foi trago aqui a bruxa, que pegou algum bicho qualquer e foda-se. A IP já tá usando o efeito para poder virar uma Little Knight da vida. Como a Little Knight foi feita usando um Link, ela entra banindo. A Trap ainda é a minha interação aqui, comendo o ataque do Chuchuco. E, por fim, você ainda tem a fusão para ser feita, né? Você pode ativar ainda a fusão. E aí depende, né? Tem a interação do Mace, que vai roubar o monstro do oponente pra você. Se você der o Mace, você vai roubar o monstro do oponente. Então você vai ter o monstro do oponente que você roubou, o Chuchuco, que eu espero que você tenha sugado o efeito dele com a Trap. Tem essa Little Knight que pode ou não fugir. Mas enfim, em todo caso, você vai ter pelo menos 2 monstros pra usar de material no campo e um na mão. Então, você pode usar esse Kuriboh que você pegou com a bruxinha, por exemplo, na mão, e você pode usar 2 no campo. Os 2 vai ser um que o Mace roubou, e o outro pode ser ou a Little Knight
ou Chuchuco, depende, e você faz uma Guardian Quimera que entra matando 2 cartas do cara e comprando uma carta pra você. Basicamente, essa é a jogada, além de você ter um potencial follow-up, porque a Fusion tá aqui no cemitério pra você estourar e buscar alguma outra spell, pode ser o Bone Party pra volta, por exemplo. Essa é a jogada que o deck faz com uma carta. Bem simples, mas é eficiente e interessante. Você viu que foi feita muitas jogadas pra poder chegar num ponto específico. Não parece que você vai chegar lá, mas você chega. Onde você chega não parece tão forte, mas é interessante, cara. E se você manipular errado, você já tá com um deck mais fraco que todo mundo, você vai se fuder. É um deck que eu recomendo de ser usado apenas se você for tryhardar ele. Se você tryhardar, você consegue ficar bom e ter vantagens, porque ninguém sabe o que essa porra faz. Basicamente, o oponente vai ter um AVC induzido por você. Bom, mas aqui tem uma linhazinha diferente de jogada que faz você ativar muitos efeitos diferentes. Aqui, basicamente, eu tô no mesmo ponto que eu tava antes, só que essa jogada foi construída com um Dark Blade, que é o que eu dei normal summon, e eu abri com uma carta redundante. Nesse caso, eu abri com 2 Dark Blades. A jogada é exatamente a mesma, o campo terminou da mesma forma, com o Chuchuco, com o campo, com uma IP, com uma trap e com uma fusion setada. Só que eu tenho um Dark Blade extra na mão. E pra que isso vai servir? Vem comigo aqui. Agora, o cara ativou algum efeito, o Chuchuco deu efeito e invocou o dragão do cemitério, porque eu deixei ele lá. Tranquilo. Nesse momento, então, você tem muitas possibilidades de jogada. Além de ter o Mace roubando alguém, a trap, a IP, eu vou fazer diferente. Então aqui eu tô dando a Memento Fusion. Tá? Então eu usei 2 materiais da minha mão, inclusive o Mace, ou seja, nesse momento o Mace não dá Electivires, eu não roubo o monstro do oponente com ele. Então a Fusion usou 2 monstros da mão para poder fazer um Twin. Ok, nesse momento o Twin vai dar efeito, ele tem o efeito Trigger de Summon, né? Então eu vou destruir um outro memento que eu controlo, no caso destruir o dragão, e vou poder pegar até 2 monstros do deck pra minha mão. Peguei aqui o Chip e peguei a Bruxinha Rabuda. Beleza, nesse momento algumas coisas ficam conectadas. Primeiro, o efeito da ovelha, que é no turno que um monstro na tua posição foi destruída por efeito, você pode fazer Special Summon da tua mão de maneira quick. Então, tá ligada o efeito dela. E se ela é Special invocada, Normal ou Special invocada, eu vou poder fazer uma fusão. Ou seja, eu liguei o efeito da ovelha e ela pode ser invocada a qualquer momento. Mas não chegou ainda o momento porque eu usei o dragão de material. Ele tá aqui por um motivo. Porque se ele é destruído no campo, você pode escolher 3 face-up cards, destruir eles, incluindo um memento. Então eu destruí o dragão no campo com o efeito do Twin. Beleza. Agora o dragão vai dar efeito, vai destruir um monstro meu e 2 face-up cards do oponente. Então pra isso o cara tem que ter 2 monstros face-up. 2 cartas face-up, né? Show de bola. Nesse momento triga também o meu campo e vai trazer o Kuriboh do cemitério. Nesse caso, agora eu tô trigando o efeito do Kuriboh, que foi invocado, e também trigando o efeito do Twin, que morreu pelo efeito do dragão. Ok, então o Kuriboh vai pegar de volta aqui do cemitério um Mace pra minha mão. Então, beleza, agora eu tô com Electivires ligado de novo, eu posso roubar um monstro do oponente. O Twin que morreu, trouxe aqui a Bruxinha Rabuda. A Bruxinha Rabuda vai dar efeito, vai poder pegar um bicho pra depois, pegou aqui o cavalo. Ok, agora, por exemplo, você pode dar efeito do Mace, rouba o bicho do cara, e a IP pode virar uma Apollousa, por exemplo, usando a própria IP, a bruxinha ou o Kuriboh e o monstro que você roubou. Você pode fazer uma Apollousa para 3, por exemplo. Dá pra fazer. Dá pra fazer uma Goddess usando também a IP, isso dá Link Rate 4. Na verdade, você vai usar a IP, o monstro que você roubou, um dos 2 e um monstro do oponente. Você pode tomar o monstro dele para poder fazer uma Goddess, por exemplo. Ou você pode só fazer um Little Knight. Nesse caso, como eu dei Mace para roubar o monstro do oponente, a minha IP vai acabar virando, nesse caso, uma Little Knight. Porque a Apollousa vai negar efeito de monstro, beleza, mas eu já tenho uma Trap que tá fazendo isso para mim. Então fica um pouco redundante. Então nesse caso faz sentido virar o Little Knight, lembrando, eu tô fingindo que eu usei de material a IP e o monstro que o Mace roubou, que não tá aqui porque o oponente aqui não tem monstros. Fiz o Little Knight, tranquilo. Little Knight entra, dá efeito, bane uma carta do cara. O Little Knight pode fugir também e tal, enfim. Nesse momento você pode dar o efeito aqui da ovelha. A ovelha se invoca. No campo, a ovelha dá efeito. Usa aí todo mundo com material. Lembrando que você tem monstro na mão pra usar também. E você vai fazer esse carinha aqui. Você ainda tem a Trap, que não foi usada ainda o efeito. Pelo menos eu não mostrei, né? E ainda tem o efeito desse cara, que pode destruir, né? Cartas do oponente. Se você quiser, você pode destruir as duas e matar 2 cartas do cara. Ou só uma pra matar uma carta do cara. O ponto é, muitas interações foram feitas. E a jogada é exatamente igual a outra. A diferença é que eu tinha um memento redundante a mais na minha mão. E esse memento não é usado pro combo em momento algum. Ele fica na minha mão apenas pra jogada final. Olha a diferença de jogada que acontece. Eu posso ter roubado alguma coisa. Se eu roubei, por favor, me diga aí nos comentários. Mas eu acho que não. Simplesmente memento. E
pra finalizar, já que a coleção de Infinity Forbidden foi lançada, por que não a gente tentar alguma coisa com o Fiendsmith? Essa é a parte que provavelmente você vai fechar o vídeo, porque o Memento já é caro e o Fiendsmith também. A gente vai fazer jogada muito parecida. Darkblade, efeito, tributa, invoca aqui a bruxinha rabuda, que pega o cavalo destrói, dump as cartas. Tudo até aqui foi feito exatamente igual na outra jogada que eu tinha mostrado pra vocês. A diferença vai vir a partir daqui. A ovelha deu efeito, vai fazer uma fusão agora. Bum! Entrou aqui o Twin vai dar efeito e vai poder pegar aqui o dragão e o Mace, por exemplo. Beleza, agora você vai dar efeito do campo, vai dar efeito do Twin, vai invocar 2 aí do cemitério, trouxe o Goblin, trouxe a bruxinha. E aqui você pode transformar os 2 monstros em um link, e esse link é a Moon of the Closed Heaven, essa carta desgraçada, porque ela é simplesmente um Light Fiend que você linka fora e faz aqui o Fiendsmith Requiem, que vai dar efeito, vai tributar, vai trazer o The Fiendsmith do deck, né, no caso o Engraver, só alegria. Efeito do Goblin aqui, destrói ele e joga 2 cartas do deck pro cemitério. Ok, o dragão pode ser invocado agora, porque sim. E aí você junta 2 e faz aqui um sequence. O sequence vai dar efeito. Pega aqui o Requiem, né? Embaralha ele e embaralha o outro monstro, né? Que era a Moon, o Link 2. E você vai poder fazer o Lágrima. O Lágrima vai dar efeito. Vai pegar o Fiendsmith do cemitério pra mão. Você vai dar efeito do Fiendsmith na mão agora. Descarta e pega a Attract. Attract vai dar efeito. Vai poder buscar o Lurry. E descarta o próprio Lurry. O Lurry vai dar efeito mandatório. Se invoca. Ok. Agora você pode dar efeito da Fusion no cemitério. Destrói o Lurry no campo para poder pegar uma carta, pega outra Fusion, por exemplo. Por quê? Porque não tem outro Light Fiend no meu cemitério, então eu tenho que ter o Lurry por lá pro Fiendsmith poder voltar. O Fiendsmith no cemitério dá efeito, se invoca, bum. Voltando o Lurry pro deck, você junta 2, faz um Caesar, e aí você embaralha 5 e consegue fazer de novo, né, o Tchutchucão. Passa com o Tchutchuco aí no campo, seta a Fusion na End Phase, você vai setar a Trap do cemitério e você passa uma configuração muito parecida, só que agora, além de ter a Trap podendo negar até 5 vezes, você tem a Fusion aqui, você continua tendo o Mace, né? Então o Mace pode dar efeito e roubar uma carta do cara aqui pra você. E se você tiver outro monstro, você usa o Sequence, o monstro que você roubou e esse outro monstro na mão pra poder fazer uma Guardian Quimera da vida, por exemplo. E se você tiver algum memento aqui do lado sobrando, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz antes, aquele monte de interrupção. A diferença é que agora você tem um Caesar do lado, tá ligado? O que é forte. Saca? Então, essa aqui é uma outra tentativa de jogada que você pode fazer, não é? Bastante coisa. E assim termina a jogada. Muita coisa diferente, hein? Pois é, cara, o deck é bem interessante, versátil, tem muita coisa pra se fazer e ele tem esse tipo de interação aí, né? Umas interações proativas que você consegue moldar o teu deck pra isso. É claro que você tem a Trap, né, que faz as negações de efeito de monstro, mas não destrói. Nega e os monstros ficam lá. E você tem interações bem separadas, né? Eu mostrei jogadas com poucas cartas, mas quanto mais cartas você tiver, mais coisa você consegue fazer. E as interações que você faz com a engine, não passa com a engine no campo interagindo. Então, você basicamente não toma board breaker, a menos que seja um Lightning Storm para Spell Trap, né? Porque aí você tem a Fusion e você tem a Trap que nega efeito, ou a Trap que destrói, ou as duas, tá ligado? Então são muitas coisas que você pode fazer. Você pode passar com um Bone Party setado, porque esse Bone Party, por exemplo, pode destruir um dragão que você escolhe passar no campo e você invoca alguém do deck só pro dragão poder destruir 2 cartas do cara, e o monstro que você invoca pode ser uma bruxa que pegou uma carta e você destrói a própria bruxa, e o trigo campo que invoca alguém. Muitas coisas diferentes podem ser feitas, é muito versátil e o deck não é nem um pouco linear. Se você for jogar, se dedique ao deck, com certeza divertido ele é, tá? Apesar de, infelizmente, também ser um deck caro. Bom, eu não sei se você ficou aqui até o final desse vídeo, mas se você ficou, parabéns, você é um bravo guerreiro Netherland. E é basicamente isso. Valeu, meus amigos, e até mais.